coloca são sempre em favor de uma das nossas candidatas, dizendo que atrás disso aqui havia uma negociata, que eu estava fazendo este acordo para produzir um shopping lá. A primeira linha do meu plano de metas entregue a todos os sócios é que, sob pena de carta de renúncia, não vou fazer empreendimento imobiliário, nem shopping, nem estádio na Gávea. Vamos transformar a Gávea, com a retomada dos 4.000 metros que estão lá fechados, no maior clube centro social esportivo. Vou contar uma passagem rapidamente. Há 20 anos atrás, fui contratada pelo Minas Tênis Clube, quando à época trabalhava na Júlio Bogoricin, para lançar o Minas 2. Lançamos em Belo Horizonte 4.000 títulos. Em um fim de semana, vendemos todos esses títulos. É só você comparar os valores dos clubes em volta e ver por que o Flamengo tem 1.500 títulos à venda por R$6.000 e o do Paysandu vale 20 direito uso e o Piraquê tem 1.100 pessoas na fila. Então, apesar de ter toda a minha história formada em patrimônio e riqueza, na Gávea, shopping, arena ou centro médico, como que é o Delair, nunca mais. Nós vamos ter o maior clube sócio-esportivo da Zona Sul do Rio de Janeiro, sob pena de renúncia do presidente. Plínio, você esteve à frente do futebol do Flamengo na gestão do Kleber Leite, de 1996 a 1998. Uma gestão que teve muitos bons momentos e, obviamente, assim como qualquer outra gestão, não esteve livre de erros. Eu queria saber quais erros que aconteceram naquela gestão que você enxerga que não podem ser repetidos, que podem ter sido aprendidos naquela vez. E, junto a isso, quais são, portanto, os planos sólidos para o futebol do Flamengo nessa sua gestão? Pergunta oportuníssima. Naquele momento, o Flamengo entendia, através do presidente Kleber Leite, e eu era o vice-presidente de futebol, de que o grande ídolo resgatava tudo e valia tanto quanto o título. E aí trouxemos o Romário por 4,5 milhões de dólares, à época, o maior jogador do mundo, sem que o Flamengo tivesse colocado um tostão com 3 empresas patrocinando. A fatalidade do final do Campeonato Carioca desequilibrou o bom senso e aí tentamos e em 96 fomos campeões invictos. Daquela administração me deu uma grande lição. Qualquer investimento feito em qualquer atleta não tem nenhuma comparação com fazer um CT. Eu hoje deixo de contratar qualquer jogador para ter um CT pronto. Agora, vou falar de futebol. Em 92, o Flamengo foi campeão brasileiro. E o Luiz Augusto Veloso, um jovem, que hoje participa do grupo da Patrícia, ganhou as eleições do Elal e o Flamengo tinha sido campeão brasileiro na administração. Então o futebol não ganha eleição, o futebol ajuda. Porque uma coisa é o que pensa o sócio, outra coisa é o que pensa o torcedor. E em 95, o presidente Kleber Leite ganhou a eleição do Luiz Augusto, e eu não quero fazer nenhum comentário sobre a administração nenhuma passada, porque não sou retrovisor, sou para-brisa. E agora vejo o Delair se avocar como seja o cara que montou o time, e esse time que está aí foi montado, e já disse isso e vou repetir, na quase totalidade dos jogadores, na administração que entrou em julho de 2005, que tirou o Flamengo do 19º lugar, foi a 2 Libertadores e foi ter campeão carioca. Esse time que está aí, o Adriano, ele tem um contrato até maio, com direito de sair em dezembro. E só vai ficar se tiver a emoção de ser jogador da seleção brasileira. Senão não fica. E ganha R$165 mil, e quem negociou o contrato do Adriano fui eu. E ganha R$165 mil, e nós conseguimos que, da verba do contrato da Olympus, que o Alexandre Grandene e o Pedro pegassem R$300 mil por mês, em vez de fazer promoção de brinde, carteirinha, e completasse o salário do Adriano. E esta foto que está aqui, para que na internet todo mundo possa ver, é a chegada do Adriano, com o Plínio Serpa Pinto, diretor de futebol, e o Kleber Leite, vice-presidente de futebol, e não tem o delay do lógico. Como eu entendo de que esta vitória começa lá atrás, com o Gerson Biscotto, com o Marcos Braz, que foi durante 3 anos diretor de futebol do Kleber, com a minha pouca colaboração no tricampeonato, o próprio William que está aí, um dos mútuos, foi a véspera do pagamento do William. O William só foi comprado pelo Flamengo porque eu forneci o dinheiro para o Flamengo comprar. Então não tem dono de festa. O que nós temos todos nós somos credores e merecedores do título que vamos ganhar. Não há dono isolado de nada no Flamengo. É o candidato Plínio Serpa Pinto
que dispõe de 4 minutos para enviar sua mensagem aos eleitores. Primeiro, um esclarecimento, eu omiti, eu também sou sócio benemérito, assim como outros candidatos, e o Pedrinho me deu 2 grandes colaborações. Lidar com o Pedrinho é bom porque a gente aprende muito. O primeiro é que ele tem razão. Eu, quando registrei minha chapa, segundo ele, às 23 horas, e não fui eu que registrei, foi o coordenador de campanha, é porque eu estou seguindo o conselho dele, trabalhar 24 horas por dia. Em terceiro lugar, quero lamentar aqui a ausência do atual vice-presidente, que tem como vice-presidente apenas 2 pessoas, os outros são vice-presidentes do Márcio Braga, que é o Marcos Braz, que está fazendo um belíssimo trabalho, e o Luiz Paulo, que é o responsável pelo estado que tem hoje a Gávea. Uma criança não anda descalça, os banheiros não têm sabonete, não tem toalha, né? É tudo enferrujado, fio desencapado. E que o Flamengo não tem um centro de treinamento hoje, porque há um ano atrás, e é só lembrar quem era o vice-presidente de futebol e quem era o diretor de futebol, o Flamengo entrou com um processo no Ministério dos Esportes, e a informação que tive ontem é que no dia 30 o Flamengo deixa de ter direito de 25 milhões de reais de incentivos em que o nosso centro de treinamento já poderia estar sendo executado e pronto. E o Flamengo não pegou os 25 milhões de reais que estão aprovados no Ministério, que vai perder no dia 30, assim como não pegou o dinheiro da Prefeitura de Niterói, assim como não arruma o patrocínio para o basquete, assim como para pagar salários tem que pegar empréstimo ou a boa vontade ou a emoção de qualquer um. Com referência à carta do shopping, ótimo. Seria formidável se eu pusesse alguém, convencesse alguém a me devolver o contrato e extinguir uma ação que eu julgo também ilegítima. Mas eu não sou o credor. Quem é o credor é quem é o litigante, e o Clóvis entende disso. Provavelmente esse documento servirá a qualquer um. Pouco provável que seja o Pedrinho, pelo índice de intenção de voto dele nas pesquisas de todos os candidatos, mas se for o Clóvis ou a Patrícia, eles poderão ter essa carta como um documento fortíssimo no judiciário para obter essa quitação. E quem sabe, quem já colocou, já por diversas vezes, e tem alguma capacidade financeira que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou seja, pode ser que alguém que não seja eu, com a minha ajuda, consiga, antes do dia 1º de janeiro, de que essa ação esteja extinta e o Flamengo esteja a sede de volta. Ou seja, o importante é ter a sede de volta, a extinção da dívida, independente de quem conseguiu. Mas quero dizer nesses últimos 60 segundos de que você, sócio rubro-negro, tem uma grande obrigação. Durante as últimas 3 eleições, 1.800 sócios decidiram os destinos, trocando sempre 6 por meia dúzia. Nós somos 5.300, e não é na pesquisa que está hoje no Globo, mas é na pesquisa que o Sayone tem, e a pesquisa que está publicada no Lance, tem 38% de indecisos. E em cima de um colégio que vota de 2.000, são 600 sócios. E a diferença de 4 ou 5% percentuais entre um candidato e o outro representa 120 votos. E você, sócio que está em casa, não se omita dessa vez. Examine a história e a vida de cada um, a capacidade de gestão, e venha no dia 7 votar. E mais do que isso, decida hoje, depois desse debate, pegue a mão no telefone, se prive da novela e ligue para convencer um amigo a mudar o destino do Flamengo. Qualquer um de nós pode ser presidente do Flamengo. São 33% de indecisos e 15% que não vão votar. Chapa rosa, dia 7, mudando a vida do Flamengo.